queridos alunos e alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Então vamos lá, ensino médio, essa é a aula 28 e nós vamos falar sobre arte, patrimônio e cultura. Patrimônio cultural é o conjunto de manifestações, realizações e representações de um povo. Ele está presente em todos os lugares e atividades, nas ruas, em nossas casas, nossas danças, músicas, nas artes, nos museus, escolas, igrejas e praças. Nos nossos modos de fazer, criar e trabalhar, nos livros que escrevemos, nas poesias, nas brincadeiras que fazemos, nos cultos que professamos. Ele faz parte do nosso cotidiano, forma as identidades e determina os valores de uma sociedade. É ele que nos faz ser o que somos. Todos os povos de diferentes épocas e lugares desenvolvem e manifestam suas formas de ver e compreender o mundo, suas culturas de variadas formas. Elas se expressam ligadas a diferentes dimensões da vida em sociedade e de seu ambiente, por meio da linguagem verbal e suas particularidades linguísticas, hábitos e comportamentos de trabalho e de lazer, religiosidade, culinária e das artes. Esse conjunto de saberes e fazeres torna-se parte da identidade de cada povo, o seu patrimônio cultural, algo que é transmitido entre gerações e ao mesmo tempo está sempre em transformação e cria sensações de pertencimento das pessoas a um grupo humano ou lugar. Associada aos elementos concretos de uma sociedade está a cultura material ou o patrimônio cultural material. Esses elementos, gente, foram sendo criados ao longo do tempo e, portanto, representam a história de determinado povo. Diversas edificações, objetos artísticos e cotidianos fazem parte da cultura material, os quais são classificados de duas maneiras: bem móveis, que podem ser transportados e reúnem os acervos e coleções, como as obras de arte, vestimentas, utensílios e etc. E os bens imóveis, que são estruturas fixas e representam os centros históricos, sítios arqueológicos e a arquitetura, como museus, teatros, igrejas, praças, universidades, monumentos. Em 1972, ocorreu em Paris, lá na França, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural. O evento alertou para a importância do tema, bem como da salvaguarda do patrimônio mundial. Essas imagens mostram dois conjuntos de esculturas realizadas por um dos mais destacados artistas do período colonial, o Aleijadinho. O seu nome era Antônio Francisco Lisboa. Ele nasceu escravizado em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Filho de um arquiteto português com uma africana escravizada, foi alforriado pelo pai e tornou-se arquiteto e escultor. O apelido Aleijadinho, pelo qual ficou conhecido, deve-se a uma doença que limitava os seus movimentos e ele precisava amarrar as ferramentas às mãos para trabalhar. Essas obras foram esculpidas para o Santuário Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. São 12 figuras de profetas cristãos esculpidas em pedra-sabão, em tamanho natural, que conduzem à entrada da igreja, além de 66 esculturas em madeira, que compõem as cenas da Via Sacra, localizada dentro de 6 capelas. A pintura das esculturas de madeira ficou a cargo do artista Mestre Ataíde, um dos principais pintores desse período. Porque naquela época, gente, a organização de trabalho artesanal, ela se baseava nas corporações de ofícios. Essas organizações, também conhecidas como guildas, criadas na Idade Média, estabeleciam as regras dos diferentes ofícios artesanais na sociedade. E dentro de cada uma delas, o trabalho tinha uma organização hierárquica bem definida. Tinha os mestres, os oficiais e os aprendizes. Geralmente, o ingresso no aprendizado das corporações de ofício começava ainda criança ou adolescente.
Um aprendiz, ele deveria ser aceito por um mestre para iniciar o seu aprendizado. E depois de um tempo, poderia se tornar oficial. O mestre era o dono da oficina, dono das ferramentas e também da matéria-prima. E embora as obras de arte desse período possam ser atribuídas a determinados artistas, sabe-se que eles não as realizavam sozinhos, tendo o auxílio de seus subalternos. Geralmente, os mestres eles se dedicavam com mais afinco às encomendas de maior importância e ao acabamento das obras. Ainda assim, os artistas não tinham muito prestígio na sociedade. Visto que o fazer artesanal era desvalorizado, muitos eram anônimos, tendo se destacado aqueles que realizaram obras de qualidade acima da média, como Aleijadinho e o Mestre Ataíde. As obras de Aleijadinho são exemplos da cultura material, ou seja, aquilo que é produzido pelo ser humano por meio do uso de materiais que possuem uma existência física e se destaca entre a produção artística do período colonial brasileiro pela sua originalidade, onde se vêem as influências do barroco europeu integradas a um estilo próprio que identifica a sua produção como única. Suas esculturas possuem características muito particulares, como os rostos alongados, os olhos amendoados, os cabelos encaracolados e as vestes angulosas. Por todas essas características, o Santuário Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais, no qual se encontram os conjuntos escultóricos de Aleijadinho, foi considerado patrimônio cultural pelo Instituto de Patrimônio Histórico, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 1985. Ambos são órgãos oficiais de preservação do patrimônio. Criada em 1945, a Unesco é um órgão mundial responsável pela proteção do patrimônio cultural e natural, além de atuar com questões relacionadas à educação e à ciência. O órgão se dedica à preservação do patrimônio mundial, ou seja, tudo aquilo que é considerado importante para todos os povos do mundo, onde quer que eles estejam. No Brasil, o órgão nacional de proteção do patrimônio, vinculado ao Ministério da Cultura, é o IPHAN, criado em 1937, na época com o nome de Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Há também órgãos estaduais e municipais. O patrimônio pode ser protegido em várias instâncias ao mesmo tempo, se for considerado importante para mais de uma delas, como é o caso do Santuário Bom Jesus de Matozinho. Brasília foi projetada pelo urbanista Lúcio Costa e conta com a arquitetura de Oscar Niemeyer. Em 1987, foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial. Seu conjunto urbanístico e arquitetônico está inscrito no livro Tombo Histórico do IPHAN. A palavra tombo, significa registro. E o tombamento de um bem significa que ele deve ser protegido por lei para não desaparecer. E aí a sociedade percebeu que é necessário uma lei para proteger todo o patrimônio. Mas para preservar o patrimônio, existem regras especializadas em realizar ações de conservação e restauro desses bens, que exigem diferentes tratamentos de acordo com os materiais com que foram feitos, suas condições de preservação e os lugares onde estão instalados. O museu é uma casa de criação onde se preserva a memória de uma cidade, de um país, de uma pessoa, enfim, de um lugar, de histórias interessantes, que nos faça viajar no tempo. Mas apesar de contar histórias que já aconteceram, o museu é o lugar para preservarmos o presente e refletirmos sobre o nosso tempo. Quando visitamos um museu, podemos pensar, por exemplo, numa mudança dos objetos. A palavra museu remete a musas, personagens da mitologia da Grécia Antiga, responsáveis por inspirar as artes e as ciências. Uma das principais características dos museus é que eles surgiram para guardar, conservar e expor ao público a cultura material dos povos, ou seja, a cultura produzida em forma de objetos, as obras de artes visuais. Eles contribuem, para que esses objetos de diversas culturas e épocas não se percam com o tempo. Para que algo dure por muito tempo, como obras consideradas patrimônios culturais materiais, é preciso cuidado e conservação adequada. O
museu como a gente conhece hoje, gente, com acesso ao público, é uma criação recente. Os primeiros surgiram lá no século XVIII com coleções particulares com todos os tipos de objetos e pertenciam geralmente a membros da nobreza europeia. Mas foram a partir deles que surgiram os museus modernos. Aos poucos, eles foram se especializando e se dedicando a diferentes áreas. Hoje em dia, a gente já tem museu de ciência, a gente já tem museu de antropologia, a gente já tem museu de história da arte e muitos outros. Então é isso, pessoal. Os museus, prédios históricos, praças e monumentos são como a nossa casa. Eles nos pertencem, entende? Eles fazem parte do nosso patrimônio, são nossa herança cultural. Nós somos donos de objetos, de lugares e de até cidades inteiras, como a cidade de Brasília, por exemplo, São Luís do Maranhão, o bairro do Pelourinho, em Salvador, e a cidade de Congonhas, em Minas Gerais. Hoje, existem tanto museus dedicados à cultura material, como aqueles dedicados à cultura imaterial, as manifestações como a música, a dança e a própria língua. Muitos deles se aproveitam de recursos tecnológicos para expor registros dessas expressões. E o reconhecimento da diversidade cultural tem levado ao surgimento de museus que valorizam e preservam a arte e a cultura de diferentes origens e tradições, muitas vezes iniciativas da própria comunidade. E é sobre os bens imateriais que falaremos na próxima aula.